Foi o meu primeiro amor que eu perdi. Deixei de casar com ele para casar com outro porque era fugindo com ele. E eu honrava muito o nome do meu pai. E eu não queria sair da casa do meu pai fugida. Queria sair de vestido branco, honrada. Hoje viemos conhecer um lugar onde o tempo parece andar em ritmo diferente. No Lar dos Idosos, histórias de vida, superações e afetos se entrelaçam todos os dias. Neste espaço, mais do que cuidados, encontramos amor, respeito e, acima de tudo, dignidade. Vamos conhecer um pouco dessa rotina e ouvir quem faz parte dessa grande família. A rotina é como uma casa normal, né? Assim, tem a questão de manhã, logo quando acorda, é a questão dos banhos, a higiene pessoal dos idosos, escovação, aí depois tem o café, o pessoal da limpeza vai limpar a casa. Todos os dias tem a troca de lençóis, de toalhas, dos forros de camas, a limpeza da casa, dos banheiros. Já os cuidadores acompanham, dão os banhos, né? Porque nenhum idoso toma banho sol para não ocorrer queda, né? Tem uns também que são totalmente dependentes desses cuidados. As meninas da cozinha vão fazendo, terminando o café da manhã, já vão produzindo o lanche, que é às 10, depois do lanche já vai a produção do almoço, depois outro lanche à tarde, depois produz a janta, aí tem um lanche para aqueles que dormem mais tarde. E essa é a rotina da enfermagem é a questão dos curativos, né? Da medicação, que tem os horários de tomar, e cada funcionário aqui tem a sua rotina. Qual o maior desafio em manter o ambiente acolhedor e saudável aqui para os idosos? Olha, o maior desafio, a equipe é grande, cada um pensa do jeito, cada um quer trabalhar de uma maneira, e a gente que faz parte da administração, eu como assistente social, Nara, a gente sempre tá cobrando desses funcionários, né? A questão da higiene, a questão de não esquecer, de ter cuidado para não deixar nada no caminho, para não tropeçar. E assim, é um cuidado como se estivesse cuidando de uma criança. Então, assim, é uma coisa bem delicada e muito... Eu não vou dizer cansativo, porque a gente faz trabalho porque gosta, né? Mas é uma coisa bem puxada. Como é feita a seleção da equipe de cuidadores e profissionais que atuam aqui no lar? Os cuidadores, quando eu cheguei a trabalhar aqui, a maioria já estava, né? Já tinham passado por alguns cursos, e a gente sempre tem aqui um psicólogo que trabalha essa questão com eles, de como tratar um idoso, de como manusear, né? Levar de um lugar para outro. Então, assim, essa equipe, quando sempre tem esse treinamento, sempre a gente busca oferecer essas informações. A enfermeira, que é a responsável técnica, sempre está fazendo essas observações com essas equipes. Então, assim, só que trabalha mesmo quem gosta de idoso, quem tem essa condição de oferecer esse trabalho para eles, né? O atendimento e o cuidar. Jaira, há programas de integração com a comunidade ou voluntariado? Não. As pessoas que são voluntárias, assim, vem o pessoal da igreja, final de semana, tanto a igreja católica como as igrejas evangélicas, e elas fazem as suas pregações, né, missa, esses encontros, e algumas palestras, alguns quando vem traz algum material de limpeza, algum material de higiene pessoal para os idosos, mas trabalho voluntário mesmo não. Como e de que forma as pessoas podem ajudar aqui no Lar de Idosos? Nós, na verdade, não temos sócio contribuinte, não recebemos doações em dinheiro. Certo? Às vezes chega uma pessoa que quer ajudar, aí a gente diz, compra um material de limpeza, um material de higiene pessoal, que ajuda porque o gasto realmente é grande. Mas a gente não faz campanha também pedindo. A gente mantém tudo da instituição com o dinheiro deles. Tanto a folha de pagamento, como material de limpeza, medicação, alimento, tudo é mantido com o dinheiro deles mesmo. A gente
Também está uma época muito difícil para todo mundo, né? Nem todo mundo tem condições de fazer essas contribuições, mas se alguém quiser ajudar, ajude com isso aí, mas não de dinheiro não, de espécie não, mas se quiser doar um alimento, um produto de higiene pessoal ou de higiene da casa. Jaira, e você como assistente social, o que mais te emociona em trabalhar com idosos? Ou qual a história que mais te emocionou aqui? Ouvir, eu gosto muito de ouvir, gosto muito de conversar, principalmente no final da tarde a gente faz uma roda de conversa ali, e eu gosto de ouvir os idosos, né? Gosto de sentar para entender o motivo, por que está aqui, né? Por qual razão. E assim, é tanta história. Alguns têm filhos que realmente são presentes, visitam, mas outros não. Assim, tem uns que não tem visita de ninguém porque não tem ninguém na vida. Não casou, não teve filho, quando não tem mais irmão, porque já é um caso de uma idosa de 105 anos que a gente tem aqui, e ela é minha conterrânea, ela é de Jataúba. E assim, eu tomei ela bem como minha família, porque ela não recebe visita porque não tem família, né? Assim, às vezes um conhecido lá de Jataúba vem, mas para dizer que ela tem um parente, ela não tem. Eu tomei ela como se fosse minha vozinha. E a história dela é bem interessante. A história dela, ela não é totalmente mais consciente. Ela tem um momento que ela não tem mais essa consciência pela idade, né? Mas ela ainda pergunta por algumas pessoas lá de Jataúba e eu sempre busco trazer essas informações para ela. Jaira, e aqui no lar dos idosos tem várias histórias, não é isso? Isso. Aqui tem várias histórias tem pais, né? Pai, mãe, que não foi pai nem mãe presente, né, na vida dos filhos. Hoje, alguns se afastaram. Também tem pai e mãe que foram bons, a gente vê pelo a fala dele, a história dele, e também os filhos foi quem se afastaram. E tem várias histórias. Tem idoso que foi morador de rua, que também não tem ninguém. Você estava relatando aqui pra gente também que teve um caso, né, em que o pai abusou de uma filha e ele acabou falecendo esse ano. Teve esse caso, que quando eu cheguei ele já era daqui, e ele foi abandonado por ela porque ele não cuidou como deveria um pai cuidar, né? Fez a questão do abuso. A gente também tinha 2 idosos aqui também que estavam aqui porque também tinham cumprido pena por abusar também dos filhos, e depois que cumpriram pena penitenciária vieram para cá porque tiveram AVC, não conseguia mais andar, e ficaram aqui conosco um tempo, também já vieram a óbito. Esses também nunca receberam uma visita de nenhum familiar, talvez pelo histórico, né? Mas tem muitos outros que a gente vê que foi pai presente, pai bom, mas também os filhos não quiseram. Mas tem muitos também que recebem visita dos filhos, mesmo tendo sido pais ausentes, que não quiseram cuidar dos filhos, mas mesmo assim os filhos ainda fazem a visita, levam para passear no final de semana. Aqui tem história, todas as histórias. Agora eu converso com a dona Ceci, que está aqui no Lar dos Idosos. Dona Ceci, qual a lembrança mais marcante que a senhora tem da sua vida? Marcante na minha vida foi o meu primeiro amor que eu perdi. Deixei de casar com ele para casar com outro porque era fugindo com ele. E eu honrava muito o nome do meu pai. E eu não queria sair da casa do meu pai fugida. Queria sair de vestido branco, honrada. E assim eu perdi o meu amor. A senhora tem filhos? Tenho 6, tive 8. Os filhos visitam a senhora aqui no Lar dos Idosos? Tem 2, Miriam e o Amós. E a Miriam vem toda semana. Quando ela não vem, eu sinto falta. E Moisés, que vem de Bonito me visitar aqui. E por falar em sentir falta, o que a senhora mais sente falta? Daquela vida humilde que eu vivia com eles e era feliz.
eles todos em casa comigo. E para mim aquilo era uma felicidade, ter meus filhos comigo. Casa cheia, movimentada. É, cheia, movimentada e faltando muita coisa, mas nós superávamos. Deus dava jeito para tudo. Dona Ceci, a senhora estava falando com a gente que queria que seus irmãos pudessem ver essa reportagem, né? Que recado a senhora gostaria de passar para os seus irmãos e para a sua família? Para meus irmãos, como eu já disse, é que eles não criem os filhos deles em droga, nem em vício, nem em assassinato, porque eu acho isso muito prejudicial na vida do ser humano. Aqui no Lar dos Idosos eu converso com o seu Fernandes, que vai contar pra gente agora qual a lembrança mais marcante da sua vida, né, seu Fernandes? É sim. Olha, a lembrança mais marcante de tudo era meu pai, né? Que se foi, era uma pessoa que eu amava demais e ele a mim também. Mas é uma coisa que não tem jeito, foi Deus que levou, né? E minha mãe, eu não sei de notícia. Ela foi-se embora para casa de uma filha em Petrolina e nunca mais eu soube. O senhor tem filhos? Tem bastante filhos, tudo espalhado pelo mundo. Mas eles vêm visitar o senhor, não é isso? Só um que veio uma vez. É sério. É 2 homens que tem, ele é o mais novo dos homens. O senhor gosta do Lar dos Idosos? É bem tratado aqui? Não, bem tratado, sim. Porque se for dizer que é maltratado, é mentira, né? Que eu não gosto de mentira, não. Pode me prejudicar, mas que eu só falo certo, a verdade. Mas aqui eu não tenho o que dizer, não. Gosta daqui? Gosto. Minha casa é aí bem pertinho, eu nem lá não vou. Diz que ela caiu à frente e tudo. Eu nem olhei ainda.